Nos últimos 4 dias, mais de 300 brinquedos foram retirados das lojas do centro de São Luís durante a operação especial de Natal do IMEC, o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial. Os produtos foram apreendidos por terem sido fabricados com material que oferece risco às crianças. E os adultos devem ter outro tipo de preocupação ao irem às compras de fim de ano: o controle do impulso dos pequenos. Antes de sair para o shopping, a enfermeira sempre avisa a filha que o passeio será apenas para observar os brinquedos na vitrine. Mas ao chegar na loja, a mãe acaba não resistindo aos apelos da menina. Eu digo assim, a gente não vai comprar hoje, mas amanhã a gente vem dar outra volta e a gente acaba comprando. Mas que é difícil, porque o jeito que ela olha para mim, fica olhando assim, a gente morre de pena e acaba comprando mesmo sem poder comprar. Há poucos dias do Natal, muitos pais e filhos vêm juntos ao shopping fazer compras. Muito brilho, muita cor. O que não falta é artifício para chamar a atenção das crianças, que são mais suscetíveis aos apelos da publicidade. Há 13 anos tramita na Câmara Federal o projeto de lei 5921, que proíbe a publicidade dirigida às crianças. O objetivo é proteger os menores ainda imaturos do poder de persuasão para o consumo de produtos ou serviços. Se não está escrito na lei, a gente usa as formas de persuasão legais, né, para criança, né? Música mais calma, bastante cor, uso de personagens. Não despertar esse desejo na criança é extremamente difícil, né? Ainda que você não tenha mais publicidade nenhuma voltada para a criança, né, você vai ter ainda filmes infantis, cadernos, são camisas, são lanches. Não tem como proibir isso. A estimulação sutil da publicidade influencia diretamente as crianças, que ainda não possuem discernimento para fazer escolhas. A psicóloga alerta ainda para o perigo do consumo excessivo evoluir para compulsões mais graves. A criança vê, é natural que ela peça, é natural que ela deseje. Não é necessário que a gente dê. Ah, mas o meu filho faz uma birra, ele começa a chorar, ele começa a gritar. Deixa ele fazer. Ele vai fazer uma vez, ele vai fazer 2 vezes, na 10ª vez ele vai entender que não vai fazer efeito. Então eu preciso dissociar essa coisa de que todas as vezes que a gente sai juntos, ela vai ganhar alguma coisa. O diálogo com os filhos é o caminho que os pais devem adotar para evitar que os pequenos se tornem adultos consumistas. A gente pode conversar, a gente pode negociar e a gente pode dar aquilo que faça sentido para a gente. Para isso a gente tem que ter tempo, a gente tem que ter disponibilidade para conversar e até poder de convencimento mesmo. Quando vai às compras, a professora não se deixa levar pelas vontades da filha. É muito difícil, porque a criança hoje ele quer tudo, mas eu tento limitar. Então eu digo que aquilo não pode, nesse momento não pode, existe um momento certo para comprar, e é isso que eu tento negociar com ela. E a menina já sabe bem como decidir. Dá para levar de 10? Não. Por quê? Porque gasta muito dinheiro. O mundo de cores e novidades é apresentado todos os dias às crianças. As propagandas, as vitrines, o brinquedo novo do colega, o celular com aplicativos incríveis e os pais inseguros sem colocar limites no filho. Sobre o perigoso mundo do consumismo infantil, eu converso agora com Jean Marlos, doutor em Psicologia Social. Bom dia, Jean. Bom dia, Silvana. E já que estamos nesse período do Natal, o que é o consumismo do Natal? Bom, o Natal deveria ser, na verdade, uma data, não apenas uma data de consumo, mas uma data comemorativa de celebração, né, de união entre as pessoas, entre os povos. Contudo, na sociedade atual, o que tem acontecido é que o Natal tem sido, na verdade, marcadamente uma data de troca de coisas, de troca de ideias, de troca de valores pautados na sociedade do consumo. Talvez essa seja a maior marca que o período de Natal tem. É só ir à Rua Grande, por exemplo, em São Luís, que você percebe as pessoas ansiosas por comprar, por achar aquela promoção última ou por se sentir na obrigação de presentear as pessoas. E é isso que, na verdade, faz com que o consumo gire, que as empresas vendam, que as pessoas sejam empregadas. Então, tem toda uma lógica dentro dessa relação. Por que a propaganda é prejudicial às crianças? Bom, a propaganda, ela existe como um recurso
da comunicação, da televisão, né, que faz com que o comércio gire e venda seus produtos. A questão prejudicial, principalmente, que nós discutimos, por exemplo, é o fato de que a publicidade e a propaganda voltada diretamente para as crianças ou incluindo as crianças, faz com que elas sejam inseridas no mundo do consumo antes mesmo delas serem crianças. Então, nós temos vários exemplos em que a criança, antes mesmo de se sentir criança, ela já se sente consumidora. E isso faz com que ela tenha um comportamento ansioso, impaciente e, às vezes, até intolerante na sua relação familiar e na relação com os pais. E como deveriam ser as políticas para a publicidade infantil? Olha, atualmente existem uma série de discussões sobre isso, inclusive o Instituto Alana, Instituto Acatu, universidades, centros de pesquisa, centros de defesa da criança e do adolescente, também já entram nessa discussão. Porque, na verdade, há que se ter uma ética de não se influenciar a criança, de não se excitar a criança a ter um desejo sobre um produto do qual ela não tem condições de ser adquirida. Por exemplo, o grande problema da questão do consumismo infantil ou da publicidade voltada para a criança e da ausência de uma efetivação dessas políticas é o fato de que, por exemplo, uma criança de classe média, uma criança rica, o pai, por exemplo, tem condições de comprar. Mas para uma criança de classe baixa, ele fica, na verdade, se sentindo frustrado por essa relação não poder acontecer. Então, a criança não pode adquirir e isso acaba sendo um dos indicadores de violência desde da infância, podemos dizer assim. E como desenvolver ações justamente nas crianças para lidarem com esse mundo do consumismo? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer e falar sobre isso é restabelecer as relações de vínculo entre os pais, entre os familiares e entre a própria criança. Por exemplo, nós vivemos hoje no mundo da técnica. Então, as crianças hoje estão aprendendo a fazer o que nós adultos já fazemos desde cedo. Então, elas já têm, por exemplo, um aplicativo no celular em que elas se comunicam pelo aplicativo e perdem muitas vezes aquela possibilidade de interagir entre crianças, por exemplo, na rua, no bairro. Então, às vezes, crianças estão em casas ao lado, mas não estão brincando, mas estão se comunicando entre esses aplicativos. Então, uma das coisas que os pais podem fazer é restabelecer essa ideia do ato de brincar, né? De restabelecer essa ideia da criança ser criança antes de ser consumidora de uma tecnologia, de uma ideia ou de um produto. A educação financeira é um caminho para o filho ter responsabilidade na hora de gastar o seu dinheiro? Não. Não acredito que a educação financeira seja, até porque nós temos dentro do currículo escolar inúmeras disciplinas que podem fazer esse papel. O português, a matemática, a geografia, a história. A educação financeira tem sido uma estratégia, inclusive tenta se colocar por via de projeto de lei e lei hoje. Existem em São Luís já projetos tentando entrar na prefeitura municipal, querendo que a educação financeira seja uma disciplina como outra. Eu não acredito nessa possibilidade, eu sou contrário a essa possibilidade, até porque você pode trabalhar a ideia das crianças com as finanças e com o próprio uso do dinheiro, com o consumo em qualquer disciplina e não numa disciplina específica. Agradecemos a presença aqui no Repórter Maranhão do doutor em Psicologia, Jean Marlos. Um bom dia para você. Obrigado.